Pode ir? Bom dia, pessoal. Tudo bem, galera? Vocês estão desanimados? Vamos tentar de novo? Bom dia, pessoal. Agora sim, agora melhorou. Bom, sejam muito bem-vindos. Que bom que vocês vieram aqui para a gente poder bater esse papo. A minha palestra é de Dev a Tech Lead, mas tudo que eu vou mostrar aqui para vocês vale muito se você quer uma progressão de carreira. Por exemplo, se você é júnior, está querendo se tornar pleno, sênior, essa palestra ela também vai te ajudar nisso, né? Com foco em você se tornar um líder. Me apresentando rapidinho para quem não me conhece, eu sou Jaqueline Gracielli, eu sou desenvolvedora há mais de 11 anos, atualmente eu sou Developer Relations na Rocket City e eu tenho um prêmio da Microsoft, que é o Microsoft MVP. Bom, quando a gente fala líder, né, eu acredito que alguns de vocês têm aquele receiozinho, né? Eu não estou muito afim de liderar pessoas, não. Acho que eu não sirvo muito para isso. E aí vem uma grande pergunta, né? Gerir pessoas é requisito para ser líder? E aí eu quero trazer algumas reflexões. Quando a gente fala de liderança, não necessariamente você precisa estar dando ordem para pessoas. Você não precisa necessariamente estar fazendo o trabalho de organizar as pessoas. A liderança em si é você liderar um movimento. Então, por exemplo, quando a gente fala de decisões técnicas, sabe quando a gente está num grupo de conversa e tem alguém que lidera aquela conversa? Alguém que acaba colocando mais os pontos de vista importantes, argumentando e levando, a pessoa acaba carregando aquela discussão? Essa pessoa está sendo um líder. Ela não está gerindo pessoas, mas ainda assim ela está sendo um líder, né? Então, vem a pergunta, o que é um Tech Lead? Quando a gente fala de empresas grandes, existem dois cargos que trabalham juntinhos, que é o Tech Lead e o Tech Manager. O Tech Lead ele é responsável por decisões técnicas e o Tech Manager é responsável por fazer a gestão de pessoas. O que é gestão de pessoas? É você controlar horário, é você controlar férias, a feedback de performance, se demite, se contrata, como é que faz para a pessoa crescer de carreira. Isso é gestão de pessoas, tá? Por essência, o Tech Lead não deveria fazer essas funções. Porém, somos brasileiros, a gente sabe como a coisa funciona. Então, em empresas menores, para até economizar custo, a pessoa que é Tech Lead, responsável por decisões técnicas, acaba também fazendo a gestão de pessoas. Isso acontece, mas não é o foco da área, não é o foco do cargo, beleza? Bom, fizemos esses disclaimers, vamos começar a conversar como é que a gente chega lá então. Muitas empresas que vocês forem trabalhar têm planos de carreira, né? Tem aquele plano, aprende isso, aprende aquilo, caminha essa trilha aqui que você chega aqui. E muitas empresas nem têm isso daí. Mesmo as que têm, quando é construído um PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Pessoal, alguns líderes, né? Vou falar assim, algumas lideranças, quando vai ajudar o liderado a construir o seu PDI, ele não leva em conta algumas coisas. E não leva em conta o principal, que a pessoa que vai fazer o PDI, a pessoa vocês, é uma pessoa que tem sonhos, que tem vontades, que tem aspirações. E muitas lideranças, por falta de experiência ou falta de preparo, acaba não tendo o olhar humano para olhar e falar assim, peraí, antes da gente imaginar aqui o robozinho que segue a linha da empresa, quem que é você? O que você quer da sua vida? Então, o que eu quero pedir com isso? Que independente se a empresa de vocês tem plano de carreira ou não, faça o seu próprio plano de carreira, tá? Que esteja alinhado ou não com a empresa que você está atualmente. Mas toma as rédeas dessa situação e faça o seu próprio. Porque senão vai ser bem difícil você chegar lá. Principalmente se o seu emocional não estiver de acordo com o que a empresa está esperando. E aí não vai dar certo. Bom, para a gente construir, né, o seu plano de carreira aí, você pensar para onde você quer ir, chegar lá, a gente tem que trabalhar 3 pilares: mentalidade, resultado e relacionamento, tá? Independente de para onde você quer ir. Se você quer se tornar Tech Lead, se você quer se tornar especialista, se você quer se tornar dono de empresa, você precisa trabalhar esses 3 pilares de acordo. Bom, primeiro pilar que é mentalidade. Vou fazer algumas perguntas aqui. O Tech Lead, vamos supor que vocês estão numa equipe e surgiu a promoção aí do Tech Lead. O Tech Lead deveria ser a pessoa com mais tempo de casa? Quem acha, levanta a mão. Ninguém. Foda-se se a pessoa está 1 ano ou 2 meses, né? Tá bom, beleza. Bom, o
Tech Lead deveria ser a pessoa com mais conhecimento técnico. E antes de levantarem as mãos, entendam conhecimento técnico por aquela pessoa que sabe codar muito alguma coisa. Ela coda pra caramba. Conhecimento técnico. Quem acha? E tem um monte de gente que não acha nada, né? Falou, tô aqui para descobrir, Jaqueline. Você fica me fazendo pergunta? Bom, essas duas perguntas, elas são uma provocação, porque no modelo tradicional de trabalho, essas duas perguntas são as que levam alguém a ter uma promoção para um cargo de liderança ou não. E aí eu quero trazer o diferente, que é a gente não pensar dessa forma. Programar bem para um Tech Lead é o mínimo. É o mínimo. Ele tem que saber codar bem. É o básico. Senão, né, por que está na área de desenvolvimento? Não faz nem sentido. Mas não necessariamente precisa ser a pessoa com mais conhecimento técnico. Por quê? Se você encontra um profissional que ele é muito bom no back-end, não necessariamente ele vai ser um bom líder para aquela equipe. Porque talvez a defasagem que ele tenha no front possa ser tão grande, tão intensa, que ele não consiga liderar a equipe inteira como um todo. A equipe não é feita só de técnico. A equipe não é feita só do back. Tem que ser uma pessoa que tenha um conhecimento geral das coisas. Ela pode ter a vertente dela especialista, mas ela precisa conhecer um pouco de tudo, principalmente DevOps e segurança. Então, para liderar um time de desenvolvedores, não necessariamente você precisa ser o cara fodão do conhecimento técnico, mas você precisa entender como é que você junta tudo. Porque, no fim das contas, o seu trabalho é pegar o trabalho de todos os seus devs e unir para alguma coisa boa sair dali. Esse é o papel do Tech Lead. Por isso que promover por tempo de casa ou por nível de conhecimento técnico em uma coisa só não é o ideal. E aí vem uma coisinha que a gente vai trabalhar a partir de agora. Vou começar a falar algumas coisas para vocês que vocês podem começar a colocar em prática na segunda-feira mesmo, tá? Quando a gente pensa em qualquer cargo, independente para onde vocês querem ir, antes de ter o cargo, vocês precisam ser a pessoa capaz de ocupar aquele cargo. Nossa, Jaque, mas isso é básico. Vai por mim. Eu já fiz muita mentoria de carreira e parece que isso daqui é algo que fica lá no limbo da mente. Pensa comigo. Quem aqui já foi promovido para um cargo que não tinha competências para assumir ele? Existe alguém? Não, Mark, você não conta. Existe alguém? Pois é muito difícil disso acontecer. Existem exceções por motivos de família, talvez, né? Hereditariedade para promoção em empregos, mas enfim, tirando esses casos, é muito difícil. Então, se você quer ser um líder, antes você já precisa ser o líder na sua equipe. Vamos fazer um exercício aqui? Eu só não vou pedir para vocês fecharem os olhos, senão vai parecer uma sessão de meditação. Mas tenta imaginar aí alguém que vocês já trabalharam ou que vocês trabalham hoje, que não tem o cargo de líder, só que você olha para aquela pessoa com um respeito. Você olha para aquela pessoa e fala, cara, aquela pessoa é a pessoa que, se tem um problema na equipe, a gente sempre vai buscar ela, porque ela sabe para onde ir. Às vezes ela não sabe como fazer, mas ela sabe para onde ir, a gente pergunta para ela. É aquela pessoa que, se a gente está com uma dúvida, a gente acaba indo atrás dela. E a equipe em si tem um respeito por ela. Consegue imaginar essa pessoa? Pois é, essa pessoa ela já está sendo líder, mesmo não tendo cargo de liderança. E é isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês se tornem essa pessoa. E não é a pessoa guru de todo mundo, dono de toda a informação, não é isso. Mas é aquela pessoa que tem as competências que eu vou falar aqui agora. Vamos lá. Por que eu falo que você precisa ser antes de ter? Todo mundo conhece essa frase clichê, né? A sorte é igual a oportunidade mais o preparo. Apesar dela ser clichê, ela é verdade. Porque se você já é líder na sua equipe, mesmo não tendo cargo, se você se torna uma pessoa sênior, se você se torna um programador pleno, o que vai faltar agora? Só o cargo e o salário. É mais fácil de conseguir. É muito mais fácil de conseguir dessa forma do que você tentar o cargo e o salário sem ter as competências, sem ser a pessoa. Por isso que a gente fala que a sorte de ter conseguido a promoção, o trabalho na gringa, aquela vaga de tech lead naquele banco, nossa, foi sorte. Não, não foi. Você já era aquela pessoa antes. E como que a gente se torna essa pessoa? Primeiro, comunicando. Se você já trabalha em uma equipe, você está a fim de ir para algum lugar, sair do seu estado atual e encontrar alguma nova oportunidade, uma promoção, fazer um movimento horizontal, não importa, você tem que comunicar. Apesar do que muitas pessoas muito estranhamente acham, o seu líder, o seu chefe não tem bola de cristal. Infelizmente, ele não tem como saber para onde você está querendo ir. E aqui é onde a gente começa a voltar naquele assunto que eu falei do PDI.
Quando eles vão montar os PDIs, às vezes eles montam em cima do que eles acham que tem que ser o caminho perfeito. Só que o que você quer? Você já falou o que você quer para o seu chefe? Quem aqui já falou o que quer para o chefe? Levanta a mão para ver a quantidade de pessoas. Muito pouco. Gente, pouquíssimo. Comentem para onde vocês querem ir, o que vocês querem se tornar. Comenta para o chefe de vocês. Às vezes ele vai ajudar, às vezes não. Às vezes é um chefe que não está tão preparado para isso, ele não vai te ajudar. Só que o fato de você comunicar, se surgir uma oportunidade, se surgir uma brecha, se surgir um momento, quem você acha que eles vão pensar? Em você. Por quê? Porque eles sabem, o fulano lá falou que quer se tornar dev sênior agora. Vamos então trabalhar com ele para isso. Entende? Por fim, a gente vai começar a desenvolver autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, todo mundo pensa que é o quê? Não, é segurar a bronca, é fazer e entregar. Não é só isso. A autorresponsabilidade envolve algumas coisinhas muito cinzas ali. Sabe quando o sistema dá ruim, eles te ligam numa sexta-feira, você acabou de ir para casa, entrar no metrô, aí eles te ligam e falam, volta porque deu ruim, vai ter que fazer todo o reverse do rolê inteiro. Ou então vai ter que arrumar um bug de última hora. E aí, o que você faz? Você está cansado, sexta-feira, você já está no metrô. Você volta, ou se você estiver no home office, você volta a trabalhar? Você volta ou você vai para casa? Qual que é a questão da autorresponsabilidade? Se você é um dos responsáveis por aquele projeto, se você é um dos responsáveis por aquele produto, volta. Mas a questão é, o voltar, o resolver, o virar o final de semana, ele não pode parar ali. Tá? Ele não pode ser só aquilo e tudo bem, se acontecer de novo, a gente faz de novo. Isso não é autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é o seguinte, você vai trabalhar o final de semana inteiro para resolver, sem reclamar. Eu fiz, entreguei, resolvemos. E agora? Segunda-feira você vai chamar para o seu chefe e falar assim, aconteceu isso, não é normal, isso daqui não é certo, eu fiz, a gente resolveu, mas isso aqui não é certo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma review do porquê que isso aconteceu e tomar atitudes para isso não acontecer? Se ele falar não, você está numa empresa ruim. Porque o certo é ele falar, nossa, você vai fazer isso por mim? Então faça. Você está diminuindo a carga de trabalho dele. Ele vai ser muito burro se ele não aceitar. Enfim, você vai sentar com o seu time e vai entender o porquê que aconteceu o problema, o porquê que cresceu, quem que foi a causa. E quando vocês encontrarem um culpado, porque às vezes isso existe, não aponta o dedo e falar, você é culpado, você é ruim, puta merda, ferrou aí com o final de semana de todo mundo. Não. É tipo assim, beleza, esse é o culpado, tá? Por que que ele cometeu esse erro? É uma falha nossa de segurança dele ser um estagiário, por exemplo, e ter acesso a coisas que ele não deveria ter? Então a culpa não é dele. Ele cometeu esse erro porque ele está com uma defasagem de conhecimento técnico? Então o que a gente tem que fazer? Munir ele de conhecimento técnico. A culpa é de quem? Nossa. Entenderam a autorresponsabilidade? É você pegar o problema e ao invés de apontar dedo ou ficar reclamando que teve que virar o final de semana, é você agir de acordo. É falar assim, cara, esse produto é meu. Enquanto eu estiver nessa empresa, o produto é minha responsabilidade também. O que eu posso fazer para isso daqui para frente? Certo? Bom, e aí vem a questão. E se eu for penalizado? Porque algumas pessoas têm medo de quando acontecer um problema, você ser muito solícito em querer resolver o problema e dar a entender que você foi o causador. Isso acontece, né? Quem aqui nunca deletou uma tabela em banco de dados, gelou ali embaixo e você falou, e agora, o que eu faço? Conto para alguém, tento resolver sozinha, e aí? O que acontece? Quando a gente é muito solícito para resolver um problema, dá a entender que a gente foi o causador do problema. Mas isso não pode ser motivo para parar vocês, entende? Vai lá, resolve. Depois, e aí galera, por que isso aconteceu? Quando você trouxer esse questionamento do por que isso aconteceu, quem causou, de onde veio, já vai ficar claro que não foi culpa sua. E aí você vai tirar essa história da penalização da frente. Se você só vir o final de semana mesmo, muito grato por estar ali, vai ficar estranho e às vezes o seu chefe pode tomar uma atitude que não vai ser legal. Às vezes, simplesmente por ele não fazer uma simples pergunta. Amiga, o que aconteceu que você virou o final de semana? Muitos líderes não vão fazer essa pergunta. E depois eu falo o porquê que isso acontece. Bom, só que aí tem a questão. Já que estou sendo autorresponsável, peguei as rédeas no negócio, estou aqui, estou entregando resultado, estou entregando valor. Mas, quando chega lá no momento do cafezinho, com os meus outros amigos do time, eu meto o pau no meu líder.
Nossa, a gente fala tão mal dele. Ou então eu meto o pau no estagiário. O que acontece? Quando você reclama, você destrói toda aquela beleza da pessoa que resolve problemas. Quem aqui gosta de uma pessoa que fica do teu lado reclamando o dia inteiro de alguém? Quando essa pessoa está reclamando de algo que você também acha ruim, é interessante, né? Então, mesmo nessa situação, tenta não se envolver. Porque reclamar hoje quer dizer que você não está olhando o todo. Todo mundo tem um motivo para fazer alguma coisa, mesmo que esse motivo seja ruim. Mesmo que esse motivo não seja o que você acha certo. Todo mundo faz alguma coisa por um motivo. Vocês estão sentados aqui me ouvindo por algum motivo, certo? Então por que eu vou reclamar disso sem olhar o todo? Quando a gente olha o todo e entende o porquê as pessoas estão fazendo o que elas fazem, por mais que não seja legal, você para de reclamar porque você entende o porquê. Entende? Reclamar só vai fazer você parecer uma criança bobinha, birrenta, que não sabe trabalhar. Então não reclamem, mas sejam autorresponsáveis. Isso que eu falei para vocês traz aquela postura de líder. E eu ouço muitas empresas falando, não, ele tem uma postura de líder porque ele segura a bronca. Toma cuidado com esse negócio de segurar a bronca. Porque seu chefe vai gostar de você por 2 motivos. Ou porque você está fazendo tudo para o time inteiro, sem pedir nenhum aumento, e aí ele vai gostar de você. Ou porque, de fato, você está tendo uma postura de liderança, de ajudar os seus colegas a chegarem em algum lugar, e não passando a mão na cabeça de ninguém. Tá? Quando a gente tem colegas devs, é comum, numa tarefa ou no outra, um carregar o outro. Em pair programming, por exemplo, isso acontece muito. E é ok. O problema é quando isso é recorrente. E aí, você não tem que ir lá fazer fofoca do seu amigo. Você pode ajudar ele, a pessoa que está sendo carregada, mas deixar claro o que está acontecendo. Sem ferir, né, a carreira daquela pessoa, tentando ajudar. De uma forma solícita, você deixa claro que aquela pessoa está tendo um problema e que você está disposto a ajudar, mas que aquela pessoa está tendo um problema. A equipe inteira vai ver isso. E aí agora vai da pessoa que está fazendo gestão de pessoas entender se aquela pessoa ela vai ter um futuro ou ela tem que ser removida do time. Entenderam o segura, a bronca, o que significa? Maravilha, vamos lá. E aí eu quero trazer uma reflexão. O chefe de vocês hoje, independente chefe ou superior, se você for pleno, júnior, o seu sênior, tem deixado alguma ponta solta? Tem deixado algum buraco? Por que eu pergunto isso? É muito comum líderes terem muitas atribuições e ele ficar muito sobrecarregado. E ele acabar fazendo algumas coisas não muito bem. Ao invés de você reclamar que o teu líder está fazendo alguma coisa ruim, ou que ele não está dando atenção devida para um tópico que a sua equipe acha importante, sabe o que você pode fazer? Atuar nessa falha. Você atuando nas falhas do seu líder te torna um líder. Entendeu? Pegaram a ideia? Massa, não é? Então isso aqui é algo que você pode começar a fazer segunda-feira. Chega na sua empresa e percebe o que os seus colegas estão reclamando. O que está faltando? O que para a sua equipe é importante que a empresa não está dando a devida atenção? E aí você vai correr atrás disso. Ao invés de se juntar para reclamar, você vai tentar dar um jeito disso vir para a sua equipe. Por quê? Quando isso acontecer, os créditos vai para quem? Para você. Entendeu? Bom, e se não me ouvirem, Jaqueline? Porque eu sou júnior, estou aqui na minha equipe, estou querendo atuar nessas falhas do meu líder, mas eu sou muito júnior. E se ninguém me ouvir? Então, aí é uma questão que confiança, respeito, a gente cria com o tempo. Não adianta, segunda-feira, você querer que todo mundo te ouça. Se você mudar a sua postura da noite para o dia, ninguém vai estar esperando que você chegue ali com uma atitude diferente, certo? Então é com o tempo. E nesse tempo vai acontecer de você ouvir piadinha às vezes. Nossa, agora está se achando líder técnico aí esse júnior. Nossa, uau. Acontece. Ninguém nunca está feliz com o sucesso do outro. Você tem 2 opções. Ou você sente e chora por causa disso, ou você ignora e continua na sua carreira. Então vamos pelo segundo ponto que é mais interessante. E aí você vai construir uma questão de confiança. Ajuda o sênior. Não importa se você é júnior, ele está precisando de alguma ajuda. Chega lá para ele e fala, o que eu posso fazer para ajudar o seu trabalho? Para o seu trabalho ser mais fácil e eu ter alguma responsabilidade maior. Certo? Chega para o seu líder, faz o mesmo questionamento. Você vai começar fazendo coisinha pequena que para você não é nada. E para o time é muito. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que o onboarding da empresa era você pegar um problema que tinha no código, independente do que fosse, e você resolver. Aí o que acontece? Muitas pessoas foram orientadas a falar com os seniors. E algumas pessoas receberam uma dica diferente. Falou, o problema do projeto pode não ser código,
Pode ser a dor do cliente que não está sendo ouvida. Aí eu falei, vou falar com o pessoal de Customer Success. Cheguei lá e falei, qual que é o motivo da maioria dos tickets que está aberto? Aí tinha vários motivos. E tinha um motivo muito bobo, que era tipo assim, os usuários não encontram facilmente o botão para fazer download do perfil. E aí eles ficam abrindo o chamado para poder receber esse PDF e a gente fala para eles ou manda para eles o PDF. Aí eu, beleza, fui pro código. Descobri que esse botão ele existia, a função já existia, só que o botão ficava escondido. O que eu propus? Falei, olha, a minha proposta aqui de onboarding é criar um botão que chama essa função e colocar ele nesse lugar. Olha só que negócio bobo, eu fui contratada como sênior. Olha só esse negócio bobo. Falaram, beleza. Fui lá, fiz o botão. Eu lembro que o menino que entrou comigo falou assim, você é doida? Sério que o seu projeto de onboarding vai ser um botão? Falei, vai ser um botão. Fui lá, fiz o botão. Passou um tempo, cheguei um pessoal de Customer Success, né, que a gente tinha que fazer uma apresentação desse onboard, e falei assim, em quantos por cento diminuiu a abertura de ticket por causa desse motivo? Diminuiu, se eu não me engano, na época, 35% dos tickets. Beleza. Fui lá e coloquei na minha apresentação. O meu projeto de onboard foi responsável por diminuir 35% dos tickets que era aberto em suporte. Agora o pessoal do suporte tem 35% do tempo mais livre para poder lidar com as questões mais importantes. E aí, o que vocês acham dessa solução? Era simplesmente um bendito de um botão, mas ele entregou tanto valor para a equipe que eu ganhei uma promoção por causa disso. Entenderam a ideia? Então, não importa o nível de vocês, chega na equipe de vocês agora e tenta entender quais são os buracos e as falhas que vocês podem atuar. De início, vocês vão ter que fazer mais do que o necessário, só que vocês vão construir influência. Porque quando você começa a ter o respeito das pessoas olharem para você e falar assim, caramba, sacada boa. Você começa a ter o respeito, e aí é quando as pessoas vão começar a te ouvir. E aí é quando você começa a construir influência. E essa influência ela é necessária para você conseguir as suas promoções. Bom, bem clichê, não se compara aos outros, porque o que eu canso de escutar é, não, eu sou sênior porque eu trabalhei 5 anos ferrenho, eu devorei os livros XYZ, tenho 300 certificações, aí você senta com a pessoa, ela só sabe codar. Ela não sabe olhar para o projeto e falar assim, acho que isso aqui o cliente não vai gostar. Acho que isso aqui não resolve o problema do fulaninho. A pessoa só sabe escrever código. E aí eu vou contar uma verdade para vocês, que se vocês não sabem, é bom vocês saírem daqui com esse conhecimento. Quando a gente fala de promoções e de crescimento linear, né, crescimento linear na carreira, normalmente isso acontece com as pessoas que olham para o projeto como um todo. Quem aqui não é cansado de escutar, aquele é sênior, mas ele nem programa tão bem. Tá, mas alguma coisa ele está fazendo para ele estar ali. O que ele está fazendo? Talvez ele tenha um olhar para o negócio tão forte e consiga colocar a parte técnica em cima daquilo de uma forma tão forte que ele é mais valioso como sênior do que uma pessoa que só sabe codar. O dev não é feito só de código, infelizmente. Pegaram a ideia? Bom, vamos continuar. Para a gente chegar nesse patamar, a gente tem que desenvolver uma parada chamada pensamento crítico, que é algo que me preocupa muito, porque júniors do mercado não estão desenvolvendo isso aqui. Isso aqui é base de carreira. Qual que é o problema? Quando a gente fala de carreiras em outras áreas mais tradicionais, isso aqui é trabalhado desde o início. De uma forma um pouquinho mais dura, né, que a gente aprende na raça, mas isso é falado. Quando a gente entra na área de tecnologia, que o crescimento é um pouquinho... Eu vou deixar bem entre aspas, mas a gente tem que concordar que o crescimento na área de tecnologia é muito mais fácil do que o crescimento de um jovem advogado no escritório de advocacia, por exemplo, ou de um engenheiro ou de um médico. Então, vamos falar que a nossa área, nesse ponto de vista, é um pouco mais fácil de você subir. E aí, acaba que você não desenvolve algumas competências. Uma delas é o pensamento crítico, que é você olhar para situações de formas diferentes. Ao invés de você olhar para uma situação e pensar o código que você tem que fazer, você deveria pensar, o que meu cliente está fazendo quando ele usa isso? E é engraçado, porque quando eu fiz curso técnico, lá em 2013, 2012, a gente treinava isso naqueles exercícios de Portugal. Quem aqui já fez o exercício, que era você escrever em Portugal, para o professor levantar da cadeira, andar na sala, voltar e sentar na cadeira, e aí sempre dava errado, ele batia numa parede, derrubava alguma coisa, sentava no chão, sentava errado, torto, porque a gente tinha que ser muito específico, lembra? Então, esse é um exercício que ajuda você a desenvolver o pensamento crítico. Por quê? Porque você tem que olhar para a situação com os olhos de outra pessoa.
Você tem que olhar para a situação com os olhos da máquina que está executando aquilo dali. E a gente para com isso por um tempo. E aí quando a gente fala, tem que construir um site, qual é a primeira coisa que você pensa? Quantos componentes React você vai fazer? Você pensa o quê? Como que você vai desenvolver o design system? Qual que vai ser a ferramenta que você vai usar? Pô, e o cliente? Como é que ele vai usar aquilo que você está fazendo? Como é que você vai entregar isso? Como é que você vai fazer o delivery disso? Entende que às vezes a gente para de pensar no mais básico, que é o fundamental, para a gente pensar em coisas que às vezes não é o que vai trazer valor. E a gente tem que ser focado em trazer valor, tá? As pessoas, elas querem resultados. Elas não querem ideias ou promessas. Elas não querem que você chegue aqui e fale assim, não, eu prometo que esse projeto vai ser um sucesso. Eu prometo que eu vou entregar. Não, isso daqui vai ser incrível. Não, ela quer resultado, sabe? Ela quer que você chegue e fale, diminuímos a quantidade de tickets abertos no suporte. O nosso cliente, o NPS, saiu de 60 para 75. É isso que as pessoas querem. E olha só que engraçado, isso não tem a ver diretamente com código, mas o código é importante para a gente chegar lá. São coisas atreladas. Fazer sem precisar ser demandado. Tudo que eu falei aqui não vai adiantar se você ficar esperando ordem. Não vai adiantar se você pedir para o seu sênior, me passa alguma coisa e ele nunca passar e você ficar esperando. Isso não vai ajudar. Você tem que fazer sem precisar ser demandado. Quando você desenvolver mais o seu pensamento crítico, mais você vai olhar para a situação do seu time, do seu produto, da tua empresa e você vai descobrir falhas. E atuar nessas falhas que ninguém está vendo é o que vai fazer de você um profissional que a empresa nunca vai querer perder. Ou até que outras empresas vão pagar horrores para você estar lá. Entende? Por quê? Você se torna um profissional de verdade. Não só um dev, não só uma pessoa que escreve código, mas um profissional de verdade. Então faça sem precisar ser demandado. E aí vem a pergunta, Jaque, mas aí eu vou trabalhar demais. E eu não vou ser pago por isso? Aí a gente volta naquela frase lá do início. Você precisa ser a pessoa que mereça ganhar aquele valor antes de ganhar aquele valor. Você tem que mostrar que você é digno daquilo. Por exemplo, quando eu entrei na área de DevRel, para quem não sabe o que eu faço hoje, é isso aqui. Né? O meu cargo na Rocket City é fazer isso aqui. É entrar em contato com os devs, é participar de eventos, é fazer eventos, é palestrar, montar conteúdo e blá, blá, blá. Quando eu vim para essa área, eu falei, nossa, eu vou me dar muito mal. Porque eu não gosto de conversar com gente. Eu gosto de ficar no meu computador, cara. Eu não gosto disso aqui. E aí eu me descobri que eu gosto muito de palestrar, eu gosto de ensinar. Só que aí eu comecei a me sentir uma impostora em código. E aí eu arrumei, né, como bons brasileiros, eu tenho 2 empregos, e aí eu trabalho como codar para poder suprir isso. Mas na Rocket City eu sempre pensei, cara, não tem como eu ganhar muito aqui, não tem como eu evoluir o meu salário, não tem como eu ter um salário de sênior aqui dentro, porque eu só dou palestra. Só que qual que é a questão? Eu comecei a fazer isso tão bem, que eu fui recrutada por uma empresa que queria que eu fosse para lá como DevRel com um salário bem obsceno. E aí eu cheguei na Rocket e falei, cara, eu nem sabia que isso era possível, mas eu tô afim. Eles falaram, não, você vai ficar, eu vou cobrir. E hoje, bom, eu tô na Rocket City. Ou seja, eu descobri que a gente pode ser valioso, independente da função que você esteja executando. Por quê? É só você entregar muito valor. Eu acabei entregando muito valor de uma forma que eu nunca imaginei na minha vida. E isso me fez ter um salário de sênior. Entenderam? Então não importa o que você está fazendo hoje, não importa se é simples a sua função, faça ela com uma entrega de valor. Tenta entender o que você está entregando. Esses dias eu perguntei para a social media da Rocket City, né? A gente está fazendo mentoria, e eu perguntei para ela assim, qual o valor que você entrega para a Rocket? Ela falou, eu faço a ponte com os alunos no Instagram, respondo, posto foto para as pessoas verem o que acontece. Aí a gente foi conversando, e entendeu que, sem ela na empresa, a Rocket City perde a conexão com os alunos através das redes sociais. Se a Rocket City perde a conexão com os alunos nas redes sociais, o que vai acontecer com a Rocket City? Ela vai deixar de ser vista. As pessoas vão deixar de conhecer. Quem é aluno já conhece, mas quem não conhece não vai conhecer. Ou seja, a função dela é de extrema importância, só que ela estava olhando pelo lugar errado. Então, tentem perceber o valor de vocês hoje. O que vocês entregam na função de vocês? Quando vocês começarem a ter toda essa postura que eu comentei, vocês vão chegar na confiança, que é aqui onde a gente quer entrar. Postura, a postura que eu expliquei, não reclamar, autorresponsabilidade, comunicação.
e ações congruentes. O que é ações congruentes? Se eu falo que A mais B é C, o meu trabalho tem que ser A mais B é C. Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar tudo isso que eu estou falando e nunca ter liderado uma equipe. Entende? Não adianta eu chegar aqui e falar tudo isso que eu estou falando para vocês e eu não agir de acordo. Então, quando você age de acordo com o que você fala, você comunica, você tem postura, você inspira confiança. E aí é onde a sua carreira vai dar uma guinada que tu nunca imaginou na vida de vocês. Porque coisas começam a acontecer com o mínimo de esforço. Bom, e aí para isso a gente precisa tomar decisões. Decisões, elas dão frio na barriga. Se não está dando frio na barriga, a decisão não importa. E aí vem uma questão que eu quero trazer com esse tópico. Quando vocês não tomam a decisão de alguma coisa, vocês estão tomando uma decisão. A decisão de não fazer nada. E ela também gera consequências. Então, quando vocês pensarem, pô, será que eu me jogo no mar e começo a fazer tudo isso que a Jaque falou? Ou eu fico acomodada? Bom, os dois lados são decisões. Os dois lados vão trazer consequências. A questão é, qual consequência que você quer? Então, toma decisões, não seja passivo. Passivo só vai te levar para o buraco. E aí a gente chega no último pilar, que é relacionamentos. Esse daqui eu acho que é bem clichê, mas é interessante falar dele. Existem todos esses tipos de relação. A relação onde você perde e o outro ganha, onde você perde e o outro perde, onde você ganha, perde, ganha em qualquer coisa. Vou fazer uma pergunta para vocês. Olha para a pessoa que está do lado de vocês. Olha para a pessoa que está do lado. Olha bem nesse rostinho bonito. Bom, eu vou fazer o seguinte, para você que está me ouvindo, eu vou falar assim, eu vou te dar 50 mil reais e vou te dar 100 mil reais para a pessoa que está do lado. Ou eu dou 15 mil para cada um. O que vocês preferem? Ganhar 50 mil e o amigo de vocês ganhar 100 ou os dois ganhar 15? Não, você vai ganhar 50 e o teu amigo ganha 100. Você prefere essa? Quem aqui prefere os 15-15? Ninguém vai levantar a mão, né? Então, quando eu fiz essa pergunta a primeira vez numa palestra, eu me surpreendi. Porque teve gente que queria ganhar o 15-15. E eu falei, eu não acredito nisso. Você prefere ganhar menos só para o outro não ganhar mais que você? Mas que lógica é essa? Não faz sentido nenhum. Pois é. Isso é porque eu estou falando de dinheiro. Só que quando a gente fala de carreira, a gente acaba tomando a decisão do 15-15 várias vezes. Porque a gente olha para isso e fala, pô, o outro vai ser promovido se eu fizer isso daqui, então eu não vou fazer. Você já parou para pensar que se você fizer e o outro for promovido, ele pode ficar grato e ajudar você a guiar a sua carreira para você ser promovido também? Isso é relação ganha-ganha. Quando a gente pensa em relação, sempre tentem ficar aqui que é o mais saudável. E não importa se é a longo prazo, tá? De uma ação que eu vou fazer hoje, ele vai ganhar. Só que daqui 5 dias, isso daqui também vai fazer bom para mim, eu também vou ganhar. Tenta sempre olhar o contexto como um todo. Olhem o longo prazo. Às vezes, quando a gente está na posição de liderança, a gente toma algumas atitudes que a nossa equipe não gosta, porque ela acha que a gente está sendo injusto. E às vezes a gente só está olhando o ganha-ganha do longo prazo. Então, tentem olhar um pouco mais que só o umbigo, um pouco mais que só a bolha do dia de hoje e prestem atenção no contexto como um todo. O que acontece com a equipe e a tua carreira. Às vezes, nessa empresa, não. Mas o que você fizer ali vai ser suficiente de argumento para você poder entrar numa multinacional. Entenderam? Então, a partir de agora, sempre pensem nesse exemplo do dinheiro. Isso que está acontecendo, se você colocar no exemplo do dinheiro, você está escolhendo 50-100 ou você está escolhendo 15-15? Se você estiver escolhendo 15-15, alguma coisa está muito errada. Repensa. Bom, isso vai levar você a mudar o olhar em falha de expectativa. Muitas pessoas têm um medo tão grande do fracasso que elas param de entender o que de fato é fracasso. Por exemplo, eu tive uma oportunidade de ir para a Irlanda, trabalhar lá presencialmente, ganhando em dólar. E eu escolhi não ir, por vários motivos. E por muito tempo, eu ficava em casa pensando, eu sou muito trouxa, né? Eu ia estar na Irlanda, ia estar sozinha, sem minha família, sem meus amigos, passando por uma situação super difícil? Ia, mas eu ia estar chorando em dólar. Entende? Eu pensei muito nisso. E eu comecei a achar que eu ter escolhido não ir era um fracasso. Só que aí tem a questão, olha só onde eu estou hoje, olha só o que eu conquistei na Rocket City com uma posição de DevRel. Eu nunca imaginei que isso ia ser possível na minha vida. Só que eu continuei agindo com o que eu achava que era decente, eu fiz o meu melhor.
Entende? Eu sempre tentei escolher o meu melhor. E o meu melhor é bom. A vida sempre vai estar faltando alguma coisa. Quando você é júnior e você se torna pleno, tu comemora no primeiro dia e no segundo já tá. Caramba, eu não sou sênior. Entende? Sempre vai estar faltando alguma coisa, sempre vai ter o próximo nível. Então entende o que você está fazendo hoje. Realmente é um fracasso, é uma falha, ou você está crescendo para alguma outra coisa e você só escolheu um caminho diferente. Entende? Quando a gente começa a pensar em liderança, começa a pensar em carreira, vem muito desse medo na cabeça. Vem muito da síndrome do impostor. E se eu for lá dar aquela palestra e ninguém gostar? Eu comecei dando essa palestra, tinha 15 pessoas sentadas. Agora eu estou vendo 2 cadeiras vazias. Entendem? As coisas, elas mudam no meio do caminho. Nunca vai ser perfeito. Sempre vai ter alguma coisa faltando. A carreira, ela não é linear. Ela é cheia de altos e baixos. Então, a gente mudar o olhar do que realmente é fracasso vai ajudar você a ter menos ansiedade. Vai ajudar você a tomar decisões melhores. Mas tudo isso vai depender de um objetivo. Você precisa ter claro para onde você quer ir. Aonde que você quer chegar? Você quer ser um especialista porque você tem medo de gerir pessoas? Ou você quer ser um especialista porque de verdade você quer ser isso? O que eu canso de pegar de dev iniciante de carreira para fazer mentoria, e ele fala assim, não, eu quero codar o resto da minha vida, não quero liderar. A gente começa na mentoria e ele termina falando, meu Deus do céu, eu quero liderar pessoas. Como que faz? Para onde que eu vou? Por quê? As pessoas têm medo da liderança porque acham que isso é uma responsabilidade tão grande e acham que lidar com pessoas é tão difícil que a pessoa nem tenta pensar nisso. Então, pensa sinceramente com você. Você quer mesmo ser um especialista, e tudo bem, porque o especialista também tem que liderar. Afinal, quem é o especialista, o principal engineer de uma empresa, que toma uma decisão de arquitetura e o time não segue? Se o time não está seguindo, você não está se impondo corretamente. Porque você não pode usar o medo. Ah, faz do jeito que eu estou falando, eu vou te demitir. Isso não pode acontecer. Então, você vai ter que influenciar essa pessoa e levar ela com você para aceitar a decisão de arquitetura de código que você tomou. Isso é liderar. A questão é como você vai lidar com as pessoas. E não tem problema você querer ser especialista. Mas tenha clareza. É porque você tem medo de ser líder? Ou é porque de fato você não quer? Pensa nisso com carinho. A resposta pode muito surpreender. Por fim, trate as pessoas bem sempre. Eu sei que isso é clichê, mas é muito engraçado. A primeira empresa que eu trabalhei, tinha uma moça que ela era faxineira da empresa. Ela já tinha uns 30 e poucos anos. Passou um tempo, eu encontrei ela no Meetup. Ela virou dev. Hoje ela é dev pleno numa empresa de tecnologia para papel com celulose. Olha só que loucura. A pessoa, ela era faxineira, eu encontrei ela num outro contexto completamente diferente. Imagina se eu tivesse tratado ela mal. E agora que eu sou, entre aspas, a pessoa pública que a Rocket quer que eu seja, imagina como isso ia pegar mal. Então, assim, aquela história do trate a faxineira do mesmo jeito que você trata o dono, ela é muito importante. E eu estendo isso para trate os seus colegas de dev muito bem. Hoje pode ser um dev ruim que está fazendo merda e que vai ser demitido. Amanhã essa pessoa pode aprender, ela pode estudar, ela pode se reinventar e amanhã ela será sua chefe. Então, toma cuidado com isso. O mundo de desenvolvimento, ele é muito pequeno. Se você chegar em Manaus agora, você vai encontrar pessoas que estão aqui na Campus Party hoje. E eu falo isso, vai ter a Campus Party em Manaus, né? Eu vou para lá. Eu fui em Brasília, Goiânia e aqui. E eu encontrei a mesma pessoa nas 3 Campus Party. Isso é muito engraçado. O mundo de desenvolvimento é pequeno, muito pequeno. Então, cuidado com isso, tá? Bom, por fim, só para a gente resolver uma grande questão que vai surgir aí. Já que conheço pessoas que foram promovidas a Tech Lead e não tinha nenhuma dessas habilidades. O mundo de desenvolvimento está precisando de desenvolvedor especialista a rodo. Tech Lead, então, nem se fala. O que as empresas fazem? Promove aquele que tem mais conhecimento, aquele que tem mais tempo de casa. Por quê? Porque é o que tem. Não é porque aquela pessoa vai ser uma boa líder. É o que tem. A gente precisa de alguém para carregar o time. É o que tem. Só que não é porque é o que tem que você vai ficar nisso. Porque isso não é sustentável. A pessoa que se torna líder, por exemplo, eu liderei meu primeiro time, eu tinha 22 anos. Eu era nova, não sabia codar direito e eu não sabia o que eu estava fazendo. E por receber aquela promoção, eu achei que eu estava abafando. Até o dia que eu mandei um dev meu calar a boca numa call. Eu fiz isso, com 22 anos.
Bom, enfim, depois disso eu entendi que eu não sabia nada. E aí foi onde eu fui aprender de fato o que é ser líder. Então as pessoas que estão ocupando esse cargo, não necessariamente elas estão preparadas para aquilo. Então não seja o que tem, seja um bom líder, tá? Para ser um bom líder, não é fácil, mas é aprendível. Tá? Tem como você aprender. Muitas pessoas falam que liderança, comunicação, fazer isso aqui que eu estou fazendo, é coisa aspiracional. Você tem que ter o dom. Sim, tem gente que faz isso por ter dom, mas é aprendível de qualquer forma, tá? É aprendível. Você pode aprender a fazer isso aqui, você pode aprender a liderar, você pode aprender a fazer o que você quiser. A diferença é que quem tem talento vai ter menos esforço. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. A pessoa que tem talento e mesmo assim não se esforça para melhorar, ela vai ser mediana. E você que não tem o talento, se esforçando, você vai ser alguém muito melhor reconhecido do que a pessoa que tem talento. Talento sem esforço não é merda nenhuma. Bom, por fim, eu vou deixar algumas indicações aqui de livros. Então, um livro para você melhorar a sua comunicação. O Mítico Homem-Mês, eu estou muito surpresa que tem muita gente que não conhece esse livro. Ele tem mais de 2 décadas, é um livro super antigo e ele é extremamente atual. Ele fala sobre como você fazer gestão de software, tá? De todas as formas e ângulos possíveis. E é muito interessante, todo líder técnico tem que ler esse livro aqui. E por fim, o livro de Dev a Tech Lead, do Edu Matos, que ele conta como foi a história dele, traz vários cases, que é bem legal para você poder aprender como tomar decisões em momentos difíceis. É um livro bem bacana. Por fim, tem a imersão que eu faço na Rocket City. Então, isso aqui que eu passei para vocês é 1% ali de uma imersão que dura 3 dias. E eu tento fazer ela ser o mais prático possível. Porque por mais que as pessoas não entendam isso de cara, a liderança, aprender isso aqui, não é teórico. Pode ser muito prático. E essa é a minha proposta que eu trouxe, a Rocket abraçou, que é ensinar a liderança de uma forma prática. Quem quiser, quando vocês entrarem em contato, quem se interessar, pede o desconto da Jaque, fala que veio da palestra. Tá? Eu consegui um desconto com o meu nome, eu estou me achando muito incrível. Mas vamos lá. Bom, galera, se vocês tiverem dúvidas, eu acho que deve ter algum tempo. Mas é isso, muito obrigada por vocês estarem aqui. Alguma pergunta? Uma coisa que você falou em relação a... Deixa eu sair de perto da caixa de som. Uma coisa que você falou em relação ao botão que você fez, inclusive. Uma coisa que eu vejo é que antigamente, assim, há uns 10 anos atrás, era muito comum ter esse profissional generalista, esse profissional que olha para um todo e tal, que precisa ter essa visão de negócio. E à medida que eu fui trabalhando em empresas mais atuais, eu vejo que tem muitos especialistas em áreas específicas de usabilidade, esse tipo de coisa que é o que o botão faria, né? No caso, é uma questão de usabilidade, não é necessariamente uma questão de código. E daí eu fico pensando, hoje em dia, se esse limite de até onde você entende o todo, ou até onde você está invadindo a outra profissão, onde você está saindo da sua área, qual é esse limite e se esse limite realmente está mudando? É uma ótima pergunta, adorei. Seguinte, o botão é uma questão de user experience. Tinha profissionais de user experience na empresa? Tinha. Só que eles não tinham se atentado a isso. Porque assim, quando você fala em invadir a outra profissão, eu entendo como invadir o espaço do outro profissional, ele pode se sentir ofendido. Para isso não acontecer, o que você pode fazer é jogar junto. Falar assim, olha, você é o UX aqui da minha empresa, deixa eu bater um papo com você. Tem muito ticket aberto por causa de um botão. O que você acha? Não seria legal mudar o local do botão e deixar ele tomar a decisão de onde vai o botão? Só que você trouxe a necessidade. Entendeu? Quando forem falar assim, quem foi responsável por diminuir os tickets? A Jaqueline e o amigo UX. Você também ganhou crédito, porque a percepção foi sua. Mas o trabalho é dele, a gente não invade, a gente joga junto. Agora, o que você falou assim, hoje, está mudando, é melhor ser especialista, é melhor ser generalista? Depende do que você quer, tá?
ser especialista não é ruim. Ser especialista vai te garantir altos salários naquilo que você é especialista. O generalista normalmente não ganha tão bem quanto o especialista. Só que o que eu trouxe na palestra é um olhar assim. Não é porque você é especialista que você vai se fechar no seu mundinho e tampar a tampa da caixa. Entendeu? Tipo assim, não é porque você é back-end que você não pode olhar e falar assim, olha, eu acho que isso aqui é uma defasagem de front. Se você não tem o conhecimento para chegar e meter o dedo, você faz o quê? Joga junto. Galera do front, o que você acha de melhorar isso aqui? Os créditos também vai para você. Porque o que eu quero trazer com tudo isso é o seguinte, não importa o que você faz na empresa, não importa mesmo qual que é a sua posição na empresa. Se você está interessado em entregar valor, se você está interessado em falar assim, eu entendi que a engrenagem da empresa precisa girar. Por quê? Se não tem venda, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem salário. Então, no fim das contas, você entende que a tua posição depende da empresa ter sucesso? Se você quer uma promoção, e vamos supor, hoje eu trabalho muito perto das meninas do financeiro, e eu entendi uma parada muito doida. A empresa, às vezes, não tem dinheiro para dar aumento. Por quê? Porque ela está com estratégias financeiras muito bem claras ali. E acaba sendo muito contadinho, principalmente em startup. Então, se você quer um aumento, se você quer aumentar o seu salário naquela empresa, o que você tem que ajudar a fazer? Aumentar o número de vendas? Como que você, da posição que você está, ajuda isso a acontecer? Porque não é para você ir lá pegar o telefone e vender, porque aí sim a gente vai estar saindo completamente da nossa área. Mas você como dev, o que você faz? Às vezes, ter mudado aquele botão diminui o número de tickets, certo? Diminui a insatisfação. Diminuindo a insatisfação, a gente consegue vender mais. A gente consegue o boca a boca melhor. Isso ajuda, entende? Então, se a gente ajuda a empresa a ganhar mais dinheiro, a gente tem argumento para sentar e falar assim, então, amigo, vem cá, meu chefe, olha, eu fiz isso, a gente aumentou o lucro da empresa em tanto, eu sei que esse lucro, por ordem dos investidores, tanto tem que ir para o capital de giro, então você pode me dar um aumento de tanto. Chega isso e fala para o seu chefe, mas com dado de verdade. Vê, aí depois você me fala o que ele te responde. Entendeu? Se você quer receber um aumento de salário na tua empresa, tenha argumentos do porquê que você tem que ter esse aumento de salário. E só falar que você está trabalhando mais não é nada. A gente já está cansado de saber que trabalhar o final de semana inteiro não garante dinheiro no fim das contas. Não garante lucro maior para a empresa. Você merece, você merece. E eu acho completamente que você merece. Só que a gente tem que correr atrás das ferramentas para a gente conseguir isso. O mercado de trabalho é muito cruel, cara. Então, quanto mais Maquiavel você for com ética, mais você cresce. Respondi sua pergunta? Tem mais alguma pergunta? Não? Tem? Onde? Eu me perdi. Ah, vem aqui, ó. Vem cá. Vem. Agora sim eu tô me sentindo chique. Caramba, tem um microfone aqui no meio. Sobre a questão de mudar de emprego conforme você recebe outras propostas e mudar bastante a ponto de você ficar pouco tempo nas empresas. Qual é a sua visão? Errado. Se você entra numa empresa e você fica menos de um ano, você não viveu o suficiente para falar que aquilo te deu experiência. Agora eu vou dar o contexto antes que as pessoas me matem. Quando a gente fica um ano numa empresa como dev, a gente vai aprender muito de código. Só que a gente não vai viver problemas suficientes para a gente sair dali e falar que realmente teve uma experiência. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa de microserviço por um ano só. Todo o restante da minha vida foi um monolito. Eu não posso falar que eu tenho experiência com microserviços. A quantidade de problemas que eu vivi em um ano é muito pouca. Então, o que eu sei sobre microserviços é a parte técnica, certo? Eu sei fazer. Mas quando começar a dar os problemas, eu não vou saber, não vou ter uma experiência prévia para lidar com aquilo. Então, se eu chego numa entrevista de emprego, eu posso falar com toda certeza. Já trabalhou com microserviços? Já. Já passou por muitos problemas? Não. Entendeu? Então, o ruim de ficar pouco tempo numa empresa é porque você pode até participar da construção de alguma coisa, mas você não tem a experiência de resolver muitos problemas. E aí é onde a gente começa a separar bons devs de devs medianos. Quanto mais problemas o dev já passou, mais experiente aquele cara é. Ele pode não ser bonzão de código, mas quanto mais problemas o dev passa, melhor profissional ele é. Pode pegar numa entrevista de emprego de seniors, onde a empresa está tendo muitos seniors para contratar, muitos seniors ali,
né, que ela pode ter uma decisão de escolher melhor, ela sempre vai escolher por aquele profissional que já teve muitos problemas naquele nicho que a empresa atua. Por quê? Porque se der um problema, aquele profissional já vai saber o que fazer. Aquele profissional que coda extremamente bem, ele vai demorar para descobrir a solução do problema. E às vezes, aí eu estou falando de visão de empresa, a demora na solução de um problema acaba causando o quê? Perda de funcionário, perda de dinheiro, e aí ferrou. Entendeu? Respondido? E aí, mais dúvidas? Alguém tinha... Vem cá. What tools do you recommend or do you use with your team? What tools do you recommend or do you use with your technical team? Tools, you call it tools. Você entende português? Melhor ainda. Obrigada. Ferramentas, depende. De gestão de time, gestão de tarefas, tem Gira, que tem o board no Gira, tem Kanban, tem o Trello, que não é muito bom para quem não usa a metodologia Scrum, é legal, mas se você usa o Trello não funciona muito bem, o Gira funciona muito bem. Algumas outras ferramentas de desenvolvimento de pessoas que eu indico. Fazer análise DISC com os seus liderados, fazer o one-on-one, feedback 360, e aí dentro de feedback tem algumas coisas legais para você trabalhar para desenvolver pessoas, que é, por exemplo, aquele feedback SCY, que é mostrar, que é fazer a tua equipe sempre entender situação, comportamento deles e qual que foi o impacto. Muitas pessoas param só no comportamento, né? Tipo, teve uma situação, o comportamento da equipe foi X. Mas qual que foi o impacto? Quando a gente traz o impacto, seja ele financeiro, seja ele de contratação ou demissão, as pessoas elas se importam mais com o que está fazendo. Deixa eu ver outras ferramentas. Tem algum nicho específico que você queira saber de ferramentas? Management. Tá. Deixa eu pensar em outras. Alguém tem alguma ferramenta aí? Eu não estou lembrando de muitas. O Confluence. O Confluence é do Gira. Você já conhece o Confluence? O Confluence é uma ferramenta que ela é um todo, né? Que tem a parte de documentação, você consegue criar wikis, documentos, você consegue fazer as atas da reunião. Aí tem o Gira, que faz o controle de tarefas, e você consegue conectar isso com o Bitbucket, né? Dá para conectar com o GitHub? Maneiro. Eu não uso o Gira há muito tempo, mas dá para você conectar com a ferramenta de versionamento, seja GitHub ou Bitbucket. E aí você consegue, assim, a tarefa que está dentro do board do Gira, você faz uma conexão com o que está lá dentro do GitHub, com a PR aberta. E aí ele movimenta dentro do board automaticamente. É bem interessante. E aí, mais perguntas? Vai lá. Olha, quase que eu passei vergonha no inglês, hein? Pensando no plano de carreira, para quem é júnior, o que você recomenda quando a gente fala numa carreira full stack? Tá. Nossa, vão me cancelar agora. Eu não acredito que existe o full stack júnior, mas eu vou explicar. Eu vou explicar o porquê. Uns aplaudem e outras caras estão tipo assim. Não, mas eu vou explicar o porquê. Seguinte. Quando você é júnior, eu indico, eu como professora, eu tenho acompanhamento para poder falar o porquê, tá? Eu posso apresentar números. Quando você é júnior, eu indico você focar num dos dois lados. Ou você foca no front ou você foca no back. Por quê? O crescimento vai ser mais rápido. Você como júnior, você se tornando um júnior back-end bom, depois quando você se tornar pleno e você começar a aprender o front, vai ser muito mais rápido. Entende? Agora, quando você é um júnior que sabe um pouco de back e um pouco de front, não é júnior, entendeu? No mínimo é o aprendiz do júnior ainda, entende? O júnior, ele precisa de crescimento rápido, porque o júnior não está no momento de pensar em tudo que eu falei aqui em questão de abrir a visão para o negócio da empresa. O júnior não está nesse momento, o júnior está no momento de como que eu faço o código, como que eu resolvo o problema, como que eu coloco isso em produção, crashou, quebrou, o que faz? O que é uma esteira CI/CD? Como é que é isso na prática? Porque nos livros é bonitinho. Quando a gente leva CI/CD pro dia a dia, é uma merda. É importante, mas é bem ruim. Então, assim, o júnior, ele tem que aprender muita coisa. Então, quanto menos coisa para ele se focar, melhor para ele crescer. Entende? Se você se tornar um junior full stack e ficar dividindo a sua atenção, você vai chegar lá,
Vai, mas vai demorar o dobro do tempo, entende? Então foca num só. Quando você começar a aprender o outro, você vai ter certeza que você já é pleno. Por isso que eu acredito que não existe Junior Full Stack. Respondi? Não me cancelem. E aí, mais perguntas? Temos 5 minutos, vem. Oi, bom dia. Bom dia. Dev, geralmente, né, tudo quietão na sua. Eu falo porque eu comecei muito como desenvolvedor e a gente queria ficar sempre só atrás do computador. Quando você evolui, você tem que lidar com o time. E você muda muito porque você tem que aprender a gestão de pessoas. E para isso, você tem que desenvolver um soft skill. E às vezes você fala, eu não gosto de lidar com pessoas, mas acaba acontecendo, né? Que dica você dá para quem está indo para esse caminho e tem que lidar com uma equipe, tem que aprender a lidar com pessoas e não gosta ou não quer? É legal essa sua pergunta, porque quando eu vim para a área de tecnologia, eu era atendente de telemarketing, quando eu tinha uns 17 anos, e aí eu falei assim, cara, eu quero fazer qualquer coisa que mexa com o computador e que não fale com pessoas. Vou codar. Fiquei tão triste, porque no meu primeiro estágio, PHP, agência de publicidade, me colocaram para falar com o cliente. Mano, eu fiquei muito chateada, muito chateada. E assim, bom, se como eu, você não gosta de falar com pessoas, você aprende, tá? É algo que acontece, no geral, né? Você aprende, é algo que você vai aprendendo com o tempo. A questão é você entender que a área vai precisar disso. Se você quer crescer como desenvolvedor, se você quer ganhar altos salários, conseguir altos cargos, etc., vai ter que lidar com pessoas. Então, o primeiro passo, vamos lá, as fases do luto, vamos lá para aceitação. Então, aceita que dói menos. Agora, segundo, comunicação com pessoas vem antes de gestão. Então, antes de você pensar que no futuro você vai ter que gerir pessoas, o hoje você precisa se comunicar. Você está se comunicando bem? Quem aqui acha que está se comunicando bem? Ué, tá, agora eu estou com muito medo. Vamos lá, primeiro pilar da comunicação. A responsabilidade do que vai ser entendido do que você está falando é sua. Ah, Jaque, mas fulaninho... Não, foda-se o fulaninho, é sua. Se você não está comunicando bem, a outra pessoa não vai entender bem. Então, você é responsável pelo que ela está entendendo. Então, começa a fazer o quê? Encontra formas diferentes de comunicar a mesma coisa. Tá? Seja, falando com um dev, eu vou falar com um dev, eu posso falar techniquez, ele vai entender bonitinho. Se eu chego para o líder de produto, para o PO, se eu falar techniquez, ele não vai entender nada com nada. E você precisa expressar a urgência das coisas, você precisa expressar a importância das coisas. Como que você vai fazer isso? Explicando da mesma forma, de um jeito diferente que a pessoa entenda. Como que você vai conseguir isso? Aí tem 2 caminhos. Aquele livro que eu passei, Comunicação Assertiva, ele fala muito sobre isso, ele vai te ajudar. E a segunda parte é fazendo. Então, se você é aquele dev que está na equipe, quando tem que falar com a pessoa de outra equipe, com o designer, com o PO, fala para o amiguinho, vai lá, porque sempre eu falo ele não entende nada, errado, vai você e faz a pessoa entender. De início, é bem difícil. Às vezes parece que as pessoas são uma porta, mas não é isso, é porque a gente está falando errado, entende? E a gente vai mudando a forma. Com o tempo, você vai perceber que as pessoas elas vão começar a te entender melhor. Elas vão começar a entender o que você está falando. E aí você vai melhorando. Então, primeiro de tudo é comunicação. Segunda coisa, conversar com pessoas que não são técnicas. Quando eu entrei na área, eu só conversava com gente da minha área. Eu vou falar, vou ser bem sincera, eu tinha um pouquinho de preconceito com quem não era dev. Eu me achava, nossa, a minha área é boa demais para falar com outras pessoas. E aí a gente vai crescendo e descobre que isso é simplesmente uma atitude muito infantil, muito de adolescente. A gente tem que lidar com pessoas de todas as áreas para a gente poder evoluir, mesmo sendo dev. Então, quanto mais você conversar com pessoas que não são devs, melhor você vai melhorar a sua comunicação. Tá? Isso é importantíssimo. Se eu precisar dar uma dica para você começar a evoluir agora, é essa. Pega o designer da sua empresa que está mais perto, pega o PO que está mais perto e futuramente pega a menina do financeiro e vai bater um papo com ela para você ver. E você começa a reparar. Eu trabalho muito perto das pessoas de financeiro. Quando começaram a falar LTV CAC, balancete, fechamento de não sei das quantas, eu fiquei, mano, tô entendendo nada. Sei lá o que é isso. Eu pedi para ela me dar uma aula de termos técnicos financeiros para eu entender o que ela falava. Só que partiu de mim. Quando você vai conversar com alguém que você também não entende o que ela fala, você também tem responsabilidade naquilo. Então, você também pode se colocar na posição de protagonista e falar assim,
O que eu preciso estudar para eu entender que raios que essa pessoa está falando? E aí você vai melhorando, certo? Então, se eu precisar dar uma dica, é essa. Galera, meu tempo encerrou, mas eu gostei muito das perguntas. Tem uns brindes da Rocket City, adesivo, caneta, podem levar todos, tá? Eu não quero levar nada que está aqui para casa. Fiquem à vontade, tem poucos. E muito obrigada, vocês são demais.